Olá, estamos de volta aqui para mais um programa Entre o Céu e a Terra. Eu sou Fernando Vidia, nós estamos na madrugada astral da Vibe Mundial. Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao programa. A gente vai ter um tema maravilhoso para a gente abordar, para a gente poder refletir aqui. E eu estou já aproveitando para divulgar para vocês o meu mais novo livro, lançado pela editora Vida e Consciência, chamado Quebrando Padrões Invisíveis. Como curar feridas que não começaram nesta vida. Um livro onde a gente vai abordar vidas passadas e entender esses padrões inconscientes que se manifestam através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa conduta. A gente está imerso nessa realidade. Por vezes, a gente não percebe esses ciclos que se repetem, situações da nossa vida que a gente fala, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Estou tentando fazer a minha parte, mas parece que não está dando certo, né? Eu dou um passo para frente, parece que dou dois para trás. O que está acontecendo? Será que na vida atual tem alguma situação? Ou eu posso estar trazendo comigo alguma pendência de vida passada que está atrapalhando alguma área da minha vida até mesmo? As minhas relações, né? O meu propósito. O que será que está acontecendo? Bora refletir a respeito disso e entender um pouco mais e melhor, tá? Então, Quebrando Padrões Invisíveis é um livro que vai ajudar não apenas você, mas pessoas que você ama, que você gosta, pessoas que podem vir a se beneficiar dessa leitura e refletir um pouco mais a respeito da própria jornada, da própria história. Então, convido você a acessar o site da editora Vida e Consciência, adquirir o seu livro por lá, ou se não, você pode procurar nas livrarias físicas e virtuais da sua preferência e ainda baixar para o seu dispositivo Kindle. Vai estar disponível o livro virtual para você poder ler a partir de já, tá? Então vai lá, procura Quebrando Padrões Invisíveis. Bora lá para refletir a respeito do nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar a respeito dos defeitos que nós insistimos em não ver. Os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Os nossos pontos de melhoria. Mas é o tal de a gente, às vezes, olhar para a trave que está no olho do outro e não prestar atenção na nossa, não é? Vamos para a nossa historinha, então, para pegar o gancho aqui das reflexões? Então, bora lá. Imagine só, todos os dias, uma pessoa comum, assim como eu, assim como você, que observa o mundo ao redor, percebe os erros dos outros, as atitudes que a incomodam, os comportamentos dos outros que ela reprova. É muito fácil dela enxergar tudo isso, é rápido para ela identificar e quase automático para ela apontar. Aí, tá vendo? Mas pense só, e se ao invés de ela olhar para fora e julgar o outro, o olhar dela se voltasse para dentro, para si própria? Nem sempre é fácil ou mesmo confortável a gente reconhecer as nossas falhas, não é? A nossa impaciência, o nosso orgulho. A gente tem essa necessidade de controle, que às vezes também é difícil a gente reconhecer. Dificuldade para ouvir. E são padrões que por vezes se repetem e a gente não percebe. E a gente pode estar trazendo conosco já essa característica que vem de onde? De vidas anteriores, de vidas passadas. A tendência é qualquer ser humano justificar as ações, por mais controversas que elas sejam. Ou seja, se a gente erra, a gente não admite. A gente tenta justificar e geralmente apontando o outro como sendo o causador. Então é sempre o outro, sempre o outro. O defeito está sempre no outro. A gente tende a minimizar o nosso próprio comportamento. E a gente tenta manter o holofote para as falhas alheias, retirando a gente de cena, para a gente não ser o alvo das atenções. Para a gente não reconhecer que em nós também tem pontos de melhoria, falhas que podem ser aprimoradas, ajustadas. E não é porque a gente não sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou que a gente até pode estar errado, não é isso. Mas é porque a gente admitir que a gente pode estar errado, ou ainda assim a gente olhar para dentro de nós para tentar reconhecer o nosso erro e ainda evidenciar isso para os outros, isso exige uma coragem enorme e uma humildade tão grande quanto.
E não é fácil, por vezes, a gente descer do palco do nosso orgulho e sermos humildes. Então, aquilo que não é visto por nós mesmos, aquilo que não é reconhecido, vai continuar lá, porque a gente não vai estar fazendo questão de melhorar aquilo, de aprimorar aquilo. As nossas falhas não corrigidas, elas vão continuar se repetindo. Aonde? Nas nossas relações, nas decisões que a gente toma, nos caminhos que a gente decide seguir, nas áreas da nossa vida de modo geral. A gente vai estar carregando conosco, às vezes por mais de uma encarnação. Os conflitos que a gente passa, no fim das contas, podem se repetir. Sempre igual, sempre os mesmos gatilhos. Padrões negativos que vão acontecendo na nossa vida. Padrões esses que, no fundo, a gente negligencia. A gente não quer ver, a gente não quer melhorar, não quer dar o braço a torcer. Se a gente tem que melhorar, aprimorar alguma coisa, é geralmente por algum interesse que a gente tem, que nos leva a modificar alguma conduta. Sempre tem que ter uma motivação forte o bastante para a gente poder se transformar. Se essa motivação vem de dentro, como o benefício que a gente percebe na própria evolução, então a gente vai fazer questão de se melhorar dia após dia. Mas se a gente não olha para esse nosso aprimoramento pessoal com esse olhar de evolução espiritual, então o mundo físico tem que forçar em nós essa mudança através de acontecimentos que exijam da gente uma mudança de postura. E nem sempre isso vem através do amor. Às vezes vem através da dor. E as relações ensinam muito. Então, às vezes, vai mexer com o nosso ego, com os nossos interesses. Para eu ter algo material ou relacional, eu preciso ajustar a minha conduta. E às vezes nem é de forma sincera. A gente cria como que um personagem que vai se adaptar a uma determinada história, uma determinada relação, relacionamento. Só que a gente não consegue manter aquele personagem 24 horas por dia atuando dentro de características forjadas ali momentaneamente para a gente poder conquistar o que a gente deseja. Vai chegar um momento que a gente não consegue sustentar o personagem. Vai chegar um momento que a máscara vai cair. E nesse momento a gente vai revelar quem a gente realmente é. E isso pode assustar o outro e machucar nós mesmos. Porque no fundo, para a gente ter que criar um personagem e passar uma imagem de algo que a gente não é, porque a gente sabe algo que a gente tem dentro de nós que não está legal, mas a gente não está disposto a continuar olhando para aquilo e modificar aquilo. A gente sabe que tem uma parte de nós que às vezes nem a gente gosta. Mas a gente cria o personagem para mascarar esse aspecto da nossa alma, esse aspecto do nosso ser. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Então a gente acaba arrastando conosco essas características, criando e recriando personagens para a gente viver e conviver com os outros. Mas no fundo, nem a gente se aguenta. E olha só, a gente tem que conviver com a gente mesmo 24 horas por dia. Imagine esse ser humano que tem que criar personagens e mais personagens para viver e conviver em sociedade, para se relacionar, tendo que se relacionar consigo próprio no dia a dia e mal se aguentando. Imagina os outros. Vão aguentar? Não é? Então, você que está me ouvindo, a reflexão é, o problema aqui não é ter defeitos. Ter defeitos não é um problema, todo mundo é humano. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós erramos. Então a questão e a problematização aqui não é o defeito em si. A grande questão é a gente insistir em não enxergar e não reconhecer esses nossos defeitos e não atuarmos para o nosso aprimoramento pessoal, para transformar esses padrões negativos que a gente fica negligenciando, deixando debaixo do tapete, deixando guardadinho na nossa gaveta do inconsciente, que às vezes não é tão inconsciente assim. Então, o ponto é, aquilo que a gente não reconhece dentro de nós, que a gente não quer olhar, não pode ser transformado, não pode ser aprimorado, porque está sendo negligenciado, está sendo deixado de canto. E sem essa transformação interna, não tem como a gente evoluir.
nem internamente e muito menos expandir essa evolução externamente. Olha só que profundo tudo isso, e eu tenho certeza que você já pôde se visualizar em alguma situação, se você prestou bem atenção no que está sendo conversado aqui, que você já pôde se colocar na sua posição e entender e olhar para dentro de você quais são essas questões que você possa estar vivenciando, ou ainda se você conhece alguém que tem essas características de tentar jogar para debaixo do tapete e criar esses personagens para conviver em sociedade. A gente vai reconhecer pessoas na nossa vida. É inevitável a gente fazer essas comparações. Mas apesar das comparações que inevitavelmente, que automaticamente a gente vai fazer, o exercício que eu deixo aqui para você é, vamos tentar deixar de lado o outro um pouquinho e vamos olhar um pouco mais para nós, para as nossas questões, para aquilo que a gente pode fazer por nós, porque está no nosso domínio, está no nosso controle, a nossa conduta está no nosso controle. Se a gente fala que não tem controle sobre a nossa conduta, então alguma coisa está errada, né? A gente está o quê? Deixando os instintos falarem mais alto, a gente não está agindo racionalmente diante das nossas ações, das nossas reações. O quão descompensados nós somos ao ponto de deixar as nossas emoções falarem mais alto e através de nós. Então, se nós temos consciência e nós estamos num processo de evolução, a gente tem um mínimo de domínio sobre o nosso condomínio espiritual, sobre nós mesmos, a nossa personalidade. Mas a partir do momento que a gente cede esse domínio e afrouxa essas rédeas da nossa personalidade, dos nossos instintos, a gente está deixando as feras interiores rugirem e fazerem o que elas bem quiserem. E isso, eu diria, não é divino, não é harmonioso, porque a gente não está fazendo por onde para a gente galgar a nossa evolução e para a gente abandonar esses padrões negativos que por vezes só ficam se repetindo porque a gente não percebe esses instintos que, através de nós, fazem o que querem. A partir do momento que a gente começa a tomar consciência das nossas atitudes, daquilo que está dando certo, com base nas nossas escolhas, e aquilo que está dando errado, a partir do momento que a gente faz esse exercício de autoobservação, a gente começa a reparar em decisões e resultados que vêm a partir delas, que se repetem na nossa vida, que não são favoráveis, e a gente começa a quebrar os padrões, falando, opa, deixa eu modificar a maneira como eu ajo ou reajo diante de uma situação que eu percebo que está se repetindo na minha vida, e eu vou obter resultados diferentes. Senão eu só vou obter o mesmo resultado, coisa semelhante. Vale para relacionamento familiar, trabalho, vida de modo geral. E a gente repete muitos padrões através dos relacionamentos. Nós somos seres sociais e sociáveis. E é através dessa relação social que a gente evolui. Eu já dei esse exemplo em outro programa. Eu falei que nós podemos até nos isolar numa caverna, mas não significa que a gente vai evoluir mais rápido por conta disso. A gente está só se afastando daquilo que nos coloca em atrito para a gente ter que ficar de frente com os nossos defeitos, com os nossos pontos de melhoria. Porque é através das relações com o mundo que a gente entra em atrito, através das relações com o mundo, com as pessoas, que a gente vai perceber a maneira como a gente reage diante de situações que fogem ao nosso controle. Se a gente age ou não com maturidade espiritual, foi nesse programa que nós falamos a respeito. Então perceba, aqui a gente está falando especificamente dos defeitos que às vezes a gente insiste em não olhar. Então a gente vai fechar os olhos para isso por mais quanto tempo? Ou a gente vai começar a prestar atenção no que a gente pode mudar e quebrar esses padrões invisíveis. E agora eu puxo um pouco esse gancho das vidas passadas, nesse sentido de reflexão, onde eu posso não me lembrar quem eu fui em outras encarnações. Mas tudo o que eu fiz de bom e de não tão bom está registrado na minha memória espiritual, está no meu inconsciente. E aquilo se expressa através da personalidade atual porque eu estou dando continuidade a um processo evolutivo. Eu estou com uma personalidade nova? Sim. Um corpo físico novo, uma alma nova. A alma é composta por mente e emoção. Esse conjunto a gente chama de personalidade. A alma é a personalidade, que alguns vão chamar de ego, né? Isso é novo, por quê? É característico da encarnação atual. Porém, nós temos um espírito
que é a nossa essência mais pura, a nossa divina essência, o nosso eu superior, que registra tudo aquilo que as personalidades fazem ao longo das encarnações. Então, as nossas memórias estão registradas. A nossa memória espiritual está no nosso inconsciente, está lá. E através da personalidade atual, essas memórias têm voz. Determinados padrões, características se manifestam. As positivas e as negativas. As nossas tendências. E é tudo aquilo que tende para o negativo também vai se manifestar, e dependendo do gatilho que aciona aquela memória, pode fazer com que essa manifestação seja ainda mais intensa. E às vezes foi mais de uma encarnação, foi 2, 3, 4, 5, que a gente está vivenciando os mesmos padrões. A gente não quebrou o ciclo. Talvez outros já tenham sido quebrados. A gente tenha mais desenvoltura e facilidade para lidar com determinadas situações que fogem do nosso controle. Mas nem sempre, e às vezes isso pode acionar em nós gatilhos inconscientes que fazem aflorar o pior de nós. E o pior no sentido de medos, de raiva, de tristeza, comportamentos reativos diversos, maneiras da gente se comportar diante da vida, às vezes de se afastar de determinadas situações, como negando determinadas questões, ou ainda padrões de apego. Vários padrões. Ou seja, será que eu preciso necessariamente conhecer quem eu fui e o que eu fiz em outras encarnações para quebrar esses padrões no momento presente? Às vezes, só o processo de se auto-observar, mas que é uma observação que tem que ser constante, eu posso já reparar em alguns comportamentos ou tendências de pensamento, também de sentimento, que não são legais. E que eu percebo que, se eu tenho aquilo em mim ainda que se manifesta, então eu já trago comigo. E é meu dever e obrigação ajustar, corrigir, me aprimorar. Agora, é claro, se a gente ainda tem a possibilidade de acessar determinadas memórias e transmutar, transformar energias que foram criadas lá e que também estão associadas a essas memórias, energias mentais, energias emocionais, a gente consegue acessar e transformar isso mais rapidamente, ajuda a gente a atenuar a intensidade com que esses padrões se manifestam, e com isso a gente supera eles mais rapidamente. Olha só, que demais, né? Então, dá para trabalhar em conjunto a autoobservação e aprimoramento pessoal com uma harmonização, um tratamento voltado a essas memórias pregressas, essas memórias de vidas passadas. E com base em tudo que a gente está falando, eu deixo aquelas perguntinhas de reflexão importantes. Já que a gente está falando de defeitos e que por vezes a gente acaba não querendo olhar para os nossos, mas apontando para o outro, o grande ponto é o que mais te incomoda nos outros, no fim das contas. E por quê? Você tem essa consciência? Será que pode ter em você também essa característica, mas que por você criticar ou apontar, você a reprime em você? Quantos padrões negativos você já percebeu na sua vida? Questões que já se repetiram e que não são positivas. Que não trazem para você boas experiências. Será que você já reparou? Ou você só está vivendo a vida sem prestar atenção em determinados ciclos que estão ali se repetindo? Dentro das suas relações, dentro da sua vida de modo geral. Ou você sabe identificar exatamente quais são eles? Você já fez esse exercício de autoobservação, de autoconsciência? E quando você erra, você costuma sempre se justificar? Você traz a justificativa primeiro, só para depois, caso você reconheça que não, eu tive uma participação nisso também, né? Aí você pede desculpas. Ou você é a pessoa que pede desculpa primeiro, podendo ou não estar errada, mas já se colocando num papel de humildade e reconhecendo, não, tendo ou não eu aqui participação nessa história, eu sinto muito, me desculpe, se fiz algo, eu já estou aqui me retratando agora. Que tipo de pessoa somos nós? Somos aquela pessoa humilde ou somos aquela pessoa orgulhosa? A gente vai trazer para nós alguma responsabilidade ou a gente vai ter a tendência de jogar sempre para o outro? E quando você recebe um feedback de alguém em relação ao comportamento seu, ou seja, um retorno da sua ação, uma opinião do outro em relação a quem você é, o que você fez, você procura ouvir, acolher e melhorar dentro do que for possível, ou você simplesmente ignora porque você acredita que o outro não sabe o que está falando?
Como que você costuma lidar com a situação? Você prefere reconhecer as falhas que você possui, que você traz consigo na vida atual e procurar realizar as ações para melhorar isso e transformar tudo isso, para você se transformar numa pessoa melhor? Ou você quer sempre ter razão nas suas discussões, você quer ter a razão, você quer estar certa, você quer estar certo? O errado está o outro. Será que você é essa pessoa que só quer estar certa? E o que mudaria na sua vida se você olhasse para si próprio com mais vontade para transformar esses padrões negativos? Que mudanças seriam essas na sua vida? A gente pode olhar para os nossos defeitos e entender que a gente não precisa se culpar, se diminuir e se julgar. A gente pode acolher, reconhecer em primeiro lugar, acolher para então transformar. Esse é um processo muito importante. Não se culpe, não se diminua, não se julgue. E sim, reconheça, compreenda e transforme. Que demais, né? Então perceba a si próprio, perceba a si própria. E eu vou deixar aquela pergunta de fechamento maravilhosa para a gente poder ir para o dia, ir para a vida com essa reflexão importante, essa análise fundamental. E se o maior obstáculo da sua evolução não for as pessoas, que por vezes aparecem na sua vida, que você fala, só aparece atrapalho na minha vida, né? E se o maior obstáculo não for as pessoas? Mas se esse maior obstáculo estiver dentro de você, e for a intolerância, e for a impaciência, e for a dificuldade de se relacionar com o outro, você estaria disposta a reconhecer isso e mudar? Ou você não está afim de se transformar numa pessoa melhor, ao ponto de entender que, por vezes, a grande falha a ser corrigida é a maneira como a gente se relaciona com o mundo? Olha só, hein? Será que a intolerância está dentro de nós e a gente não percebeu? Será que a imaturidade, que é um dos pontos de melhoria que a gente ainda está aqui tentando, né, aprimorar, será que ela está presente aí, batendo na tua porta interna, em maior ou menor grau, mas está ali presente? E aí, o que você pensa a respeito? Bora refletir? E é isso, a gente vai chegando ao final de mais um programa e eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Convido você para me acompanhar também nas redes sociais, @FernandoVidia. Saber mais sobre o meu trabalho com limpezas energéticas, tratamentos espirituais à distância, é só acessar o meu site, fernandovidia.com.br. Você vai ter lá várias informações das sessões que eu realizo os tratamentos à distância. E reforço, deixo para você o convite para você conhecer o meu mais novo livro, Quebrando Padrões Invisíveis, Como Curar Feridas que Não Começaram Nesta Vida. Aproveita, já dá de presente para a pessoa que você ama e que gosta de autoconhecimento, aprimoramento pessoal e que tem o seu pezinho na espiritualidade. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa leitura. Depois me deixe saber o que vocês acharam. Nós vamos agora encerrando o nosso programa. Lembre-se, toda semana nós estamos aqui na madrugada de segunda para terça-feira, 00:30. E as reprises vão nas quartas-feiras ao ar, às 6:30 da manhã. Eu deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós. Até mais.